Muito bem. Vamos iniciar agora sobre o assunto mitose. Nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre o ciclo celular, que ele é importante para que essas divisões celulares elas aconteçam. Ela vai ser importante, né, para que ocorra mitose e meiose. O que vem a ser a mitose e o que vem a ser a meiose? Então, nesta aula, nós vamos falar especificamente de mitose. Então, eu disse para vocês no vídeo anterior que a mitose ela é a divisão celular de células somáticas. O que é células somáticas? São todas as células que compõem o nosso corpo, que compõem o nosso organismo, que não são células germinativas, que não são células gaméticas, responsáveis pela reprodução humana. Então, células do cérebro, do fígado, do baço, do estômago, né, de todo o trato digestório, né, as células epiteliais, que vai compor aqui a pele, as células dos ossos, né, todas as células do nosso corpo são chamadas de células somáticas. E essas células somáticas elas passam por mitose, que é essa divisão celular que vai manter o número de cromossomos iguais. Então nós temos uma célula que vai fazer mitose. Nesta célula que está fazendo mitose, ela vai dar origem a duas novas células, chamadas de células filhas, com o mesmo número de cromossomos, né? Com a mesma quantidade de cromossomos da célula original, da célula mãe. Quantos cromossomos? 46. Diferente lá da meiose, que cada célula germinativa vai possuir somente a metade desses cromossomos. Somente 23 cromossomos em cada célula. Então, aqui nós temos as funções. O que vem a ser as funções da mitose? Regeneração de tecidos, como eu disse no vídeo anterior, o crescimento celular, a reconstrução da célula, caso essa célula passe por algum problema, né, passe aí por alguma danificação ou adoeça. O crescimento celular é muito importante aqui na hora da fecundação, na formação do embrião, na formação de um novo ser humano, de um novo indivíduo, né? Então, para que um novo indivíduo ele se desenvolva, lá no seu estágio embrionário, é necessário que ocorra várias mitoses, várias divisões celulares, para que esse embrião se desenvolva e dê origem aí a um novo indivíduo. E dentro dessa mitose, agora a gente vai ver as fases, é aí que acontece de surgir uma doença chamada de câncer. O câncer ele surge a partir de um erro na mitose. Uma célula, normalmente, ela tem que dar origem a duas novas células filhas, mantendo o número de cromossomos iguais, constantes, 46. O que é o câncer? O câncer é quando ocorre um problema na célula, um problema aí na mitose, que essa célula, ao invés de se dividir e dar origem a duas células filhas, ela vai formando um aglomerado de células, ela vai se dividindo de forma descontrolada. Ela vai se dividindo descontroladamente, formando o chamado tumor. E aí é onde ocorre aí o surgimento de câncer, a partir de problema na mitose, de um erro aí na mitose. Agora vamos entender as fases, né? Cada fase da mitose. Então a mitose ela vai ocorrer por etapas. Assim como o ciclo celular como um todo, ele ocorre por etapas, a mitose também. Então, na mitose, nós vamos ter as seguintes fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Cada uma dessas etapas vai ocorrer um evento diferente na célula. Cada uma das fases da mitose ocorre um processo diferente, que a gente vai estar entendendo, compreendendo agora. Muito bem, o que vai ocorrer na prófase? Quando a célula está se dividindo, quando a célula passa lá na fase G2 do ciclo celular, que ela passa da intérfase
inicia-se a prófase, o que vai ocorrer na célula? Primeiro, desaparecimento da carioteca. O que é a carioteca? É um envoltório nuclear. Nós temos a célula eucarionte, né? Lembra lá o que é célula eucarionte e procarionte? Uma célula eucarionte é uma célula que tem núcleo, aonde o material genético fica ali dentro. E aí, na prófase ocorre o quê? O desaparecimento dessa carioteca. Então nós temos o núcleo e temos o envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear aqui, ó, é chamado de carioteca. Então, na prófase, a carioteca ela desaparece, ela some. Ocorre o desaparecimento do nucleolo. Eu coloquei núcleo aqui, mas é o nucleolo, que é tipo uma esponja que fica dentro do núcleo, aonde vai ocorrer a passagem, né, de substâncias entre o núcleo e o meio externo da célula. Então desaparece o nucleolo. Ocorre uma espiralização do DNA. O que é uma espiralização do DNA? É quando o DNA se transforma em cromossomo, ou seja, quando o DNA ele se compacta, ele fica condensado, compactado. Então ocorre essa espiralização do DNA, formando o cromossomo. A gente só vai conseguir observar cromossomo quando a célula se divide. Se a célula está parada, se ela não está fazendo divisão celular, o cromossomo, né, no caso o DNA, ele vai ficar na sua forma linear, na sua forma de dupla fita. Agora, quando a célula entra em mitose, aí ele vai se transformar em cromossomo. Ou seja, que é a mesma molécula de DNA, porém ela está compactada. Outra coisa que ocorre na prófase, tudo isso nós estamos falando da prófase, é a migração do centrossomo. O que são os centrossomos? É uma organela que está presente na célula que vai ser responsável por essa divisão celular. Além de produzir células ciliadas, outras funções que ele apresenta, uma delas é participar da mitose, é participar de divisões celulares. Então esses centrossomos eles vão migrar para polos opostos da célula. Cada um vai para um lado. E aí, os cromossomos eles vão ficar no meio da célula. Eles vão ficar todos alinhados na região equatorial da célula, que é o meio da célula. Aí nós já passamos para outra fase, que é a metáfase. Então a metáfase é a segunda fase da mitose. O que vem a ser a metáfase? O que ocorre nessa fase? Os cromossomos eles já chegaram no seu máximo de esterilização. O que isso significa? Que todos os cromossomos já estão formados. Todas as moléculas de DNA já foram compactadas. Então, ela atinge o máximo de esterilização na metáfase. Os cromossomos eles vão ficar alinhados na região equatorial da célula. Ou seja, os cromossomos eles vão ficar no meio da célula, todos dispostos ali na região central da célula. Depois da metáfase, nós vamos ter a outra fase, né, uma terceira fase chamada de anáfase. Né? O que a anáfase faz? O que ocorre nessa fase? Separação das cromátides irmãs. Então nós temos aqui o cromossomo, né? Esse cromossomo aqui, ele é formado por um centrômero, que é essa parte circular aqui, que é uma proteína, aonde vai ligar as cromátides irmãs. O que são cromátides? São cada braço, cada perna dessa aqui, ó, é chamado de cromátide. Por que fala irmãs? É porque essas cromátides elas estão ligadas no mesmo centrossomo. E aí, quando ocorre a mitose, cada uma dessas cromátides, cada uma dessas perninhas, né, ou desses bracinhos, eles vão para uma célula. Essa cromátide aqui vai para uma célula e essa outra cromátide vai para outra célula. Lembra que aqui não vai dar origem a duas células filhas? Mantendo o número de cromossomos iguais? Então, cada uma dessas cromátides na mitose vai para uma célula diferente.
né, das duas células que estão sendo originadas. Depois da anáfase, nós temos a última fase, aí encerra-se, aí termina a mitose, que é a fase de telófase. Então a telófase é a última fase da mitose. O que acontece na telófase é tudo o contrário que ocorre na prófase. Se lá na prófase desaparecia a carioteca, aqui a carioteca reaparece. Ela vai aparecer novamente. Se o nucleolo também desaparecia na prófase, ele vai reaparecer aqui na telófase. E se a molécula de DNA ela se compactava, ela se espiralizava, aqui ela vai desespiralizar. Ou seja, o cromossomo vai voltar para sua forma de DNA linear. O DNA vai voltar a ficar na sua forma solta, linear, de fita dupla. E ocorre também o último estágio aqui da mitose, que é a citocinese. O que é a citocinese? É o rompimento da célula. Literal, nós temos duas células que estão se dividindo. Na citocinese ocorre uma constrição da célula e ela vai dar origem às duas novas células filhas. Então a citocinese é quando a célula ela se rompe, né? Quando o citoplasma da célula que está se dividindo, ela se rompe e dá origem a duas novas células. E aí nós temos o final da mitose. Aí a mitose ela se encerra na fase de telófase. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho aí sobre meiose, que é a divisão celular para células germinativas. Depois a gente vai estar falando sobre reprodução humana, os tipos de reprodução entre os seres vivos, e aí a gente vai dando sequência aí no nosso terceiro ciclo. Valeu, pessoal, muito obrigado.